pessoal, mais uma aula de história. Eu sou o professor Daniel e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje, o professor Daniel trouxe uma proposta um pouco diferente para que possamos trabalhar o capítulo 11 do nosso livro didático História, Sociedade e Cidadania, do autor Alfredo Boulos Júnior e da editora FTD. Haja visto que é esse livro que nós trabalhamos em sala de aula. Portanto, eu convido você a pegar aí na sua casa, onde você estiver, o seu livro e abrir juntamente com essa videoaula no capítulo 11, que fala sobre povos e culturas nas terras banhadas pelo Mediterrâneo. Venham comigo a mais uma aula de história. Pois bem, galerinha, povos e culturas nas terras banhadas pelo Mediterrâneo. Vocês vão reparar que o professor Daniel, ao invés de montar o PowerPoint como fazia nas outras aulas, na primeira aula, se vocês estão lembrados, até mesmo eu gravei, com a TV a minha retaguarda, e aos poucos fui usando aí alguns programas de gravação, de edição, e na aula de hoje eu procurei dar uma modificada trazendo o próprio livro didático de vocês aí como fundo. Pois bem, povos e culturas nas terras banhadas pelo Mediterrâneo. Os contatos entre os romanos e os germanos, que eram habitantes aí da Germânia, uma área situada ao norte aí dos rios Reno e Danúbio, eles foram bastante demorados e frequentes. Esses contatos entre esses povos incluíram interação, adaptação e também, de certa forma, preconceito e exclusão. Um exemplo de interação foi o caso do ex-Tilicão, um germano que chegou ao posto de general no exército romano, e além disso, a filha dele casou-se com o imperador romano. A relação entre os germanos e romanos também foi marcada pelo preconceito, pela exclusão. Os romanos chamavam os germanos de forma pejorativa, de forma negativa, de bárbaros, porque eles falavam uma língua diferente, tinham costumes diferentes, eles desconheciam os seus modos, os seus costumes, e isso ocorria porque os romanos se consideravam civilizados e, por oposição, viam os germanos aí como selvagens, sem cultura, seres inferiores a ele. E aí vem uma perguntinha para a gente dar início. Você já ouviu alguém gabar-se de sua superioridade? Você já se considerou superior a uma pessoa de outro país? Como você avalia esse tipo de preconceito? Que outro significado aí tem a palavra bárbaro, São algumas das questões que nós vamos aí estar trabalhando dentro desse capítulo, O conceito aí de etnocentria também. Muito bem, vamos agora para a desagregação do Império Romano. A partir do século III, no entanto, houve uma crise que demorou, uma crise bastante prolongada, que foi motivada aí por fatores tanto internos quanto externos e desorganizou o Império Romano, contribuindo aí para a sua desagregação. E, internamente, a raiz da crise está nos gastos crescentes que o Império Romano tinha para conservar as suas províncias, para pagar os seus funcionários e manter os soldados em toda a sua extensa fronteira. Para cobrir esses gastos, os imperadores romanos eles acabavam aumentando os impostos sobre a população, a desvalorização da moeda, e como na época não havia dinheiro em papel, diminuía-se a quantidade de metal, o ouro, a prata, em cada moeda que era cunhada. Assim, o governo romano economizava metal, mas o dinheiro de cada pessoa passava a valer menos. Os preços subiam e não se encontrava mais, e não se encontrava mais trabalho nas cidades. E com isso, seus habitantes passaram a ter dificuldades
para sobreviver. Muito bem, aqui na imagem nós vemos um relevo retratando um popular aí com dinheiro dos impostos na mão, na época da civilização romana. O nosso para refletir do nosso livro didático da página 183 diz assim, ó: em 300 depois de Cristo, um oficial romano de nome Dionísio, ao saber que o imperador ia desvalorizar a moeda, escreveu para um funcionário seu, de nome Apio, e aí nós temos um trecho aqui, diz assim, ó: de Dionísio para Apio, saudações. A fortuna de nossos mestres deu ordens para que as moedas italianas sejam desvalorizadas. Gaste, portanto, todo o dinheiro italiano que você tem e compre para mim todos os produtos a qualquer preço. Mas eu lhe aviso que se tentar me enganar, eu não deixarei fugir. Rezo para que você tenha saúde, meu irmão. A primeira pergunta é só: quem pode ter dado ordem para as moedas italianas serem desvalorizadas? Acertou quem respondeu, provavelmente o imperador romano, que era quem concentrava um enorme poder nessa época. A outra pergunta diz assim, qual foi a recomendação de Dionísio a Apio e por quê? O que ele recomendou, galerinha, através desse texto? Ele recomendou que se gastasse todo o dinheiro que estava com ele em produtos. Mas por que isso? Porque as moedas que estavam em poder dele passariam a valer menos. Muito bem. Vamos agora falar um pouquinho sobre o processo de ruralização. Além disso, ocorreu também um aumento da insegurança nas cidades romanas. Devido aí toda a pressão que os germanos faziam nas fronteiras do Império e empobrecidos pela crise econômica, com medo dos germanos, muitos moradores de cidades se mudaram para o campo em busca de abrigo e trabalho. Então essa mudança, essa saída da cidade para o campo, dá-se o nome de processo de ruralização. Prestem muito bem atenção no nome desse processo, processo de ruralização. Como no campo as terras cultiváveis estavam nas mãos dos grandes proprietários, os pobres que para lá foram passaram a trabalhar para eles nas condições de colonos. O colono nada mais era do que um trabalhador que cultivava aí um pedaço de terra do proprietário e em troca entregava a ele uma parte da colheita como pagamento pelo uso da terra. Essa relação aí entre colono e o dono da terra dá-se o nome de colonato. Muito bem, o colonato é uma prática de origem romana. O nosso dialogando, ele diz o seguinte: o que vocês conseguem ver ao centro dessa imagem? Ao centro dessa imagem, nós podemos ver a residência do senhor, uma espécie de castelo, e na faixa inferior e à direita, vê-se um colono entregando uma parte da colheita. Repare que ambos estão com as mãos estendidas, um em direção ao outro. E o que os trabalhadores estão fazendo? Estão ali transportando alimentos, pastoreando gado, produzindo artesanato, e podemos aí chegar a uma série de outras interpretações. Dando continuidade à nossa aula, em busca de soluções para a crise. A crise econômica enfraqueceu o governo imperial, que por vezes ficava sem pagar os seus soldados, atrasava os seus salários, e aproveitando de toda essa situação, generais mais ambiciosos que nasceram nas províncias romanas marchavam sobre Roma com os seus soldados e tomavam o poder à força. Nesse tempo, o assassinato de imperadores vai se tornar um fato comum. A anarquia militar vai tomar conta do Império Romano. Alguns imperadores, no entanto, buscaram soluções para a crise. Um deles, de nome Diocleciano, criou em 285 a tetrarquia, que era um modelo de governo de 4 imperadores, e cada um era responsável por uma grande região. Essa reforma ela vai surtir um efeito, mas assim que Diocleciano deixou o poder por motivo aí de doença, os generais do exército voltaram a disputar o cargo de imperador. Um outro imperador que também procurou buscar soluções para a crise foi Constantino. Além de combater os germanos com eficiência e por motivos de segurança, ele vai mudar também a capital do império para Bizâncio, cidade que, em sua homenagem, passa a se chamar
Constantinopla. Uma outra tentativa de solucionar a crise e também facilitar a administração foi feita por Teodósio, que em 395 ele dividiu o território romano em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. E aí aqui nós temos o mapa dessa divisão. Muito bem, galerinha. Aí na cor amarela, ao lado da Germânia ali e tal, nós temos aí a divisão, então, do Império Romano do Ocidente. E a parte de Constantinopla, linho rosa, nós temos o Império Romano do Oriente. Essa divisão ela acaba melhorando a administração, mas coincidiu com o aumento da pressão germânica nas fronteiras do Império. Muito bem, vamos agora falar um pouquinho sobre a ascensão do cristianismo. A partir do século III, como vimos, o Império Romano entrou em uma crise bastante longa, prolongada. Para muitos romanos empobrecidos, em consequência da crise, a religião oficial e o culto ao imperador já não traziam tanto conforto espiritual, não traziam tanta esperança de dias melhores. E então passaram a buscar aí um remédio para os seus problemas, para as suas aflições em uma outra religião. E aí é justamente nessa época que o cristianismo vai se expandir e se consolidar. E para isso contribuíram os ensinamentos de Jesus Cristo. Segundo o Novo Testamento, segundo a segunda parte da nossa Bíblia, Jesus, filho de Maria e José, nasceu em Belém, que era um lugarejo próximo a Jerusalém, aí na Judéia, que na época era uma província que pertencia ao Império Romano, sob o governo de Otávio Augusto. Aos 30 anos, dizendo ele ser aí o escolhido, dizendo ele ser o Messias esperado, Jesus começou a percorrer as aldeias da cidade da Judéia, pregando o amor ao próximo, a humildade, a igualdade entre as pessoas e também prometendo aí aos justos um paraíso. Com isso, conseguiu um grande número de seguidores, principalmente aí entre os judeus pobres. Em suas pregações, então, Jesus ele acabava propondo a adoração a um só Deus, único e universal, opondo-se à crença aos vários deuses romanos, afirmava ser o Messias que traria a felicidade eterna a quem merecesse, e também se opondo aí à violência e prometendo a vida eterna. Muito bem, falamos aí sobre a ascensão do cristianismo e ainda dando continuidade, pela acusação de se dizer rei dos judeus, de pregar aí contra as autoridades, Jesus foi condenado à morte na cruz pelos romanos, todos aí conhecem a história indiferente do seu credo religioso, e após a sua morte, os apóstolos, com destaque aí para Paulo e Pedro, passaram a transmitir os seus ensinamentos aos povos do Império, já que a proposta cristã era de uma religião universal. O desenvolvimento dessa página diz assim: será que Jesus tinha olhos verdes como o autor desse filme? Nós sabemos que existe toda uma representação renascentista a respeito da figura de Jesus e que pela origem de Jesus, por ter origem judaica, ele não teria essa feição de olhos claros, pele clara, cabelos loiros e tal. Vocês podem até estar pesquisando aí como seria Jesus e tal. Tem algumas representações aí gráficas feitas em computadores e tal. Muito bem, mas fica aí com uma reflexão para vocês. Será que Jesus tinha olhos verdes como os que são representados aí nos filmes e tal? Não há registro aí para a gente entender bem da imagem de Jesus. São apenas representações que vão variar no tempo e no espaço. Muito bem. Com a promessa de um mundo melhor, animado aí pelas pregações dos apóstolos, a exemplo de Paulo, e por obras de caridade, o cristianismo ele começa a se expandir entre diferentes grupos sociais e povos, como os gregos, os romanos, os samaritanos, dentre outros. E aí regiões ao redor de todo o mar Mediterrâneo. Por que tantas pessoas pobres se convertiam ao cristianismo? Porque eles buscavam na religião de Jesus a esperança de conseguir o paraíso. Para eles, que formavam a maioria dos primeiros cristãos, o imperador era o próprio anticristo. E Jesus era aí a salvação, a felicidade eterna em uma outra vida. E aí começa a perseguição aos cristãos. Conforme o cristianismo vai crescendo, vai se expandindo, as autoridades romanas passam a persegui-lo.
A perseguição aos cristãos aconteceu por mais de 2 séculos e vai incluir, primeiro, execuções públicas e crucificações, era o tipo de punição da época, a crucificação, inclusive o próprio Cristo foi crucificado, e a exposição a feras famintas para serem devoradas também, e a destruição de suas igrejas. O Dialogando do nosso livro, ele traz essa imagem e pergunta: o que está acontecendo na cena? Quem é o personagem humano representado na imagem? Provavelmente nós temos nessa cena um cristão que está sendo devorado por uma fera em uma arena de um anfiteatro. Muito bem, dando continuidade à nossa aula, resistindo à perseguição romana, os cristãos começaram a se reunir em catacumbas, que eram galerias subterrâneas onde oravam e sepultavam os seus mortos. Então não eram em igrejas, não eram em templos, em sinagogas, mas em catacumbas. Apesar de perseguido pelo governo romano, o cristianismo, com sua crença em uma vida pós-morte, continuou atraindo muitos pobres, remediados, ricos, homens, mulheres e até mesmo as autoridades romanas. Então, com a crise aí do século III, o cristianismo vai se consolidar como uma religião com um grande número de seguidores por todo o Império Romano. Inicialmente, os imperadores romanos se assustaram, ficaram alarmados e intensificaram as perseguições aos cristãos. Posteriormente, eles perceberam que era melhor aliar-se a eles. Tem um ditado que diz que se você não consegue vencer o seu adversário, o seu inimigo, junte-se a ele. E foi o que os romanos fizeram nesse contexto. E aí se aliaram a fim de conservar o seu poder. E então, em 313, no século IV, o imperador Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos, aí por meio do Edito de Milão. E antes de morrer, ele então resolveu batizar-se. E aí a consagração do cristianismo deu-se então no governo de Teodósio, que em 330 transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Então, nascido entre os pobres, o cristianismo passava agora a ser uma das colunas de sustentação do Estado romano, que passa a ser chamado de Império Romano Cristão. O Dialogando dessa página diz o seguinte: o motivo principal da perseguição aos cristãos era político-religioso? Num primeiro momento, ele parece ser religioso, mas na verdade ele era político. Por que político? Porque os cristãos eram considerados uma ameaça ao Estado, com letra maiúscula, ao Estado romano. E aí nós temos uma linha do tempo aqui, com o nascimento de Jesus, 33 depois de Cristo, aí a sua morte, no século II a perseguição aos cristãos, no século III a expansão do cristianismo, ainda depois do século IV, 313 o Edito de Milão, e no final aí do século IV, 380, então o cristianismo vai tornar-se a religião oficial do Império Romano. Então aí quase 4 séculos de história do cristianismo até se tornar religião oficial do Império Romano. Vamos falar um pouquinho sobre os germanos, onde eles viviam e quem eles eram. Os germanos era o nome dado aos habitantes da Germânia, região da Europa, parcialmente limitada aí pelos mares Báltico e do norte, pelos rios aí Reno e Danúbio. Eles eram divididos em vários grupos, como os alâmanos, os burgúndios, francos, godos, jutos, ostrogodos, saxões, suevos, vândalos, visigodos, dentre vários outros. E eles possuíam culturas diferentes entre si, não só diferente dos romanos, mas culturas diferentes entre si. E tinham em comum o fato de serem povos guerreiros, agricultores. Esse era o fato comum entre os germanos. Os germanos da época da ascensão do rei Ostrogodo Teodorico, aqui, então aí, através desse mapa, nós conseguimos ver aí alguns desses povos germanos, sempre aí do lado do Império Romano do Ocidente. Guerra, razão de ser do germano. O germano devia se preparar para a guerra desde pequeno, e nisto era ajudado pelo pai. Ao tornar-se um guerreiro, ele recebia a honra e o reconhecimento da comunidade, e o jovem então passava a integrar um comitatus, através aí de um juramento de fidelidade a um chefe, Isto é, um grupo de guerreiros unidos a um chefe militar a quem devia servir e honrar. Então, o comitatus, de origem germânica, o colonato, como falamos anteriormente, de origem
romana, o cristianismo, esses são fatores aí que contribuíram para a formação do feudalismo, assunto esse que nós vamos trabalhar posteriormente. O chefe devia ser servido e honrado, pois era o elemento-chave da comunidade guerreira germânica, e ao chefe cabia então o mérito da vitória. Além da fidelidade ao chefe, os germanos valorizavam também a coragem nos campos de batalha. Quando um guerreiro era vencido, ele se matava aí no campo de batalha ou se escondia na floresta esperando uma nova oportunidade de guerrear. Com o aumento da guerra contra os romanos, os chefes dos comitatos foram ganhando riqueza, poder e alguns deles até mesmo se tornaram reis. E aí aqui nós temos, né, um elmo de armadura dos francos, uma faca dos burgúndios e uma joia aí feita por artesãos germanos do grupo dos visigodos. Dando continuidade à nossa aula, contatos, adaptação e exclusão. A respeito dos contatos, é importante que se diga que a penetração dos germanos no Império Romano ela foi lenta e gradual. Houve todo um processo. Desde os primeiros tempos do Império Romano, os contatos entre os germanos e os romanos eles foram bastante frequentes. E muitas das vezes eram até mesmo pacíficos. Entre os séculos I e IV, os germanos eles foram entrando no Império Romano de diversas formas. E aí aqui está quais foram as formas que os romanos entraram, que os germanos entraram no Império Romano. Primeiro, na função de soldados, chegando aí a ocupar até os mais elevados postos do exército romano. A partir do século III, os romanos aceitaram em suas fileiras de soldados, regimentos inteiros formados por germanos. Então, uma das formas de entrada dos germanos no Império Romano foram através da formação, da função de soldados, e em troca do serviço militar eles recebiam terras. Na condição de agricultores, trabalhando nas grandes propriedades romanas, aí como colonos. Eles também entraram no Império Romano por meio do comércio. Os germanos forneciam o trigo, a madeira e peles para os romanos e compravam deles ferramentas e armas. E os germanos também se casavam, por meio de casamento entre pessoas desse povo, entre romanos e germanos. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre as adaptações. Durante os séculos de contato, ocorreram inúmeras trocas culturais entre os germanos e romanos. Essas trocas elas eram facilitadas pelos casamentos entre eles e pela participação dos germanos no exército romano. Os germanos eles vão assimilar os costumes, os valores, as técnicas de construção civil dos romanos e muitos deles vão se converter também ao cristianismo e antes e depois de esta ser a religião oficial do Império. Os germanos, por sua vez, vão influenciar, eles não vão só absorver a cultura romana, mas eles também vão influenciá-la. A cultura material e a língua oficial do Império, o latim, vão introduzir, introduziram no latim termos de expressão de suas línguas maternas, técnicas apuradas de trabalho em metal, as joias, os elmos, as espadas, os capacetes, coroas, braceletes, que eram muito admirados aí pelos romanos. Depois do longo tempo de contato entre esses povos, nem os romanos nem os germanos eram mais os mesmos. Ou seja, o contato fez com que ambos obtivessem mudanças. Dando continuidade à nossa aula, migrações e invasões no Império. Então, no final do século IV, um fator novo veio acelerar o processo histórico. Os hunos, que eram um povo nômade, vindo da Ásia Central, eles atacaram os germanos, que ao serem pressionados pelos hunos e interessados já nas terras, nos tesouros dos romanos, já visto que eles já tinham contato há muito tempo com os romanos, os germanos então vão intensificar os seus ataques a Roma. Em 378 d.C., por exemplo, o imperador romano Valente foi derrotado pelos visigodos. Os visigodos, um dos povos germanos, passaram a viver então de modo independente nas terras dentro do Império Romano. Mais ou menos em 405, vários outros grupos germanos, aí liderados por vândalos, suevos, alanos, cruzaram o rio Reno e em 410 os germanos então saquearam Roma e partiram levando o ouro, pedras preciosas, tapetes, os portões da cidade foram abertos pelos próprios escravos dos romanos.
Por volta de 439, um outro grupo germano, os vândalos, invadiu Cartago, província romana situada no norte da África, prejudicando com isso a cidade de Roma, que vivia do trigo importado da região. E em 445, os germanos atacaram e saquearam Roma por uma semana. Finalmente, em 476, os germanos conquistaram Roma e puseram fim ao Império Romano do Ocidente. Eu disse Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, porque o Império Romano do Oriente, no entanto, resistiu à invasão germânica e conseguiu viver por mais de 1000 anos, até mais, 1453, aí, com o nome de Império Bizantino, que nós vamos ver um pouquinho adiante. Certo? 476, o fim do Império Romano do Ocidente. Marca aí o fim daquela divisão tradicional da história, o fim da Idade Antiga, e temos então o início, a partir de 476, o início da Idade Média. Muito bem, germanos no Império, migrações e invasões, aqui nós temos um mapa que mostra aí toda essa movimentação dos germanos no Império, as migrações e as invasões do século I até o século IV. Vamos falar um pouquinho sobre os bizantinos. O Império Bizantino ele era bastante extenso e abrigava povos de diversas culturas e línguas, mas tinha o grego como uma língua oficial. Constantinopla era sua capital e tinha uma posição geográfica bastante privilegiada. Ficava na entrada do Mar Negro, entre a Europa e a Ásia, e era uma passagem obrigatória de importantes rotas comerciais que ligavam o Oriente e o Ocidente. A fama de Constantinopla devia-se principalmente ao seu imenso comércio, conhecida como Porta do Oriente. A cidade era um ponto de encontro de pessoas, de mercadorias que vinham aí de várias partes do mundo. Da China vinha a seda, da Índia e do Ceilão vinham as famosas especiarias, como cravo, pimenta do reino. E esses produtos, mais as joias, as imagens religiosas fabricadas aí pelos bizantinos, eram exportados para o Ocidente aí com grande lucro. Muito bem, nós temos aqui Ceilão, atual Sri Lanka, que é a Ilha do Leão, que foi o território português por 153 anos e está situado no Oceano Índico, ao sul da Índia. E aí nós temos essa imagem que é uma representação de Constantinopla em uma xilografura que está composta no livro das Crônicas de 1493. O fato de ser cercada de água por 3 de seus lados facilitava a sua defesa. Vamos falar um pouquinho sobre a política. Como quase tudo no Império Bizantino, a política também tinha a ver com a religião. O imperador era considerado o representante de Deus na Terra e era a maior autoridade nos assuntos terrenos, como guerra, administração e também nos religiosos. Para os bizantinos, a autoridade do imperador era provinha de Deus, ou seja, o Império Bizantino era uma teocracia. Lembra que nós aprendemos sobre a democracia, a idemo, povo, a ideia de Kratos aí. Então aqui muda o theos, teocracia do grego theos, teologia, e Kratos, poder. Então poder de Deus, por isso teocracia, democracia, aristocracia. Era o imperador bizantino quem escolhia o patriarca, o cargo mais alto na igreja bizantina. Depois do imperador, o patriarca era o homem mais poderoso do império. Muito bem. O governo de Justiniano. O governo do imperador Justiniano, em 527 a 565, e sua esposa Teodora vão marcar a história do Império Bizantino. O governo de Justiniano ele empenhou-se em restabelecer a unidade do Império Romano, reconquistando as terras perdidas para os germanos, vão conquistar a parte do norte da África, os vândalos, a península itálica, os ostrogodos, e o sul da Espanha, os visigodos, passando com isso a controlar boa parte do mar Mediterrâneo. Agora vamos observar essa imagem, que é um mosaico bizantino representando aí o Justiniano e a sua corte, e o dialogando diz assim, que posição o imperador Justiniano ocupa na imagem? Vejam bem que ele se encontra ao centro. E se vocês repararam bem, ele é o único que tem uma coroa na sua cabeça, representando aí o seu poder. Quem são os personagens à direita?
Se nós olharmos à direita, estão os religiosos. E aí nós podemos chegar a essa conclusão ali pela cruz, ali o símbolo religioso aí do cristianismo nas mãos, pela vestimenta. E os personagens à esquerda, quem são? À esquerda e próximo ao imperador estão os seus auxiliares diretos e os militares, como pode-se notar aí pelas lanças, pelos escudos que eles estão carregando. Muito bem, dando continuidade, essas conquistas, no entanto, custaram caro para os bizantinos. Para cobrir os gastos com a guerra e a manutenção dos novos territórios, o imperador ele passa a aumentar cada vez mais os impostos, o que vai provocar um forte descontentamento e revolta. Vamos falar um pouquinho sobre a religiosidade bizantina. Os bizantinos eles eram cristãos e viviam intensamente o cristianismo. As festas oficiais, como a coroação de um imperador, tinha sempre um caráter religioso. E os aniversários das pessoas eram comemorados em 2 vezes ao ano. Uma no dia do seu nascimento e outra no dia do santo cujo o nome a pessoa adotou. Quem faltasse à missa por 3 domingos seguidos era expulso da igreja. E em uma das várias revoltas populares contra o Império Bizantino, a igreja de Santa Sofia foi completamente destruída. Muito bem, a igreja de Santa Sofia é um documento de poder da riqueza dos bizantinos daquele tempo. E aí é que nós temos uma fotografia do ano de 2014. Dando continuidade, no Império Bizantino, os ícones, as imagens pintadas e esculpidas de Cristo, da Virgem, dos santos, eram muito populares e serviam como estímulo à devoção. Os principais fabricantes de ícones eram os monges que enriqueciam com essa atividade. E aí o que nós chamamos aí de iconoclastas. Em 726, movidos aí por razões religiosas e políticas, o imperador bizantino Leão XIII proibiu o culto às imagens religiosas e ordenou a destruição de ícones em todo o império. Quando as imagens começaram a ser destruídas, os populares, as pessoas, vão reagir de forma violenta a esses iconoclastas, que eram pessoas contrárias à veneração de ícones, pessoas que destruíam imagens. Em vários pontos do império, então, vão explodir revoltas, muitas delas lideradas por monges interessados em derrubar o governo imperial. O imperador vai mandar reprimi-las, o que ocorre aí uma guerra civil que vai se prolongar até 843, quando a imperatriz Irene vai restabelecer o direito ao culto às imagens. Muito bem, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão do Oriente, a cisma do Oriente, Com o tempo, o cristianismo dos bizantinos foi trilhando um caminho próprio. A língua da missa era o grego, os rituais apelavam aos sentimentos e negava-se a existência do purgatório. Conforme o cristianismo bizantino se diferenciava do romano, vai havendo divergências entre o patriarca e o papa, e elas iam cada vez aumentando, já que ambos se consideravam dirigentes e supremos da cristandade. As relações entre o patriarca e o papa vão piorar, a tal ponto que em 1054 vai ocorrer um rompimento entre a igreja cristã, que vai se dividir em duas. De um lado nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, liderada pelo Papa, e do outro a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, dirigida pelo Patriarca. Essa divisão ficou conhecida como Cisma do Oriente e que perdura até os nossos dias atuais. Este cristianismo chamado de ortodoxo vai se expandir com as fronteiras do Império. Conforme ampliavam suas conquistas, os bizantinos vão evangelizando e convertendo aí povos eslavos ao cristianismo. Se nós voltarmos aqui, eslavos eram grupos humanos que habitavam a Europa Central e Oriental há cerca de 5.000 anos. Entre os seus descendentes, aí, os atuais russos, sérvios, poloneses, dentre outros. Muito bem, já nos encaminhando aí para o fim da nossa aula, e eu peço que vocês continuem prestando atenção, vamos falar um pouquinho sobre os muçulmanos. Enquanto o Império Bizantino conquistava terras no Ocidente, na Arábia surgiu um líder que vai fundar uma nova religião monoteísta, ou seja, a crença em um único Deus, o islamismo. Estão vendo ali que tem uma telinha, um computadorzinho. Depois eu vou deixar aqui para vocês nessa aula de hoje um videozinho com informações que ajudam a ampliar o conhecimento sobre o islamismo.
Pregando a crença em um único Deus, Maomé, ele vai reunir-se em volta de um grupo de seguidores, os chamados muçulmanos. Isso vai desagradar os comerciantes locais, que eles lucravam com os peregrinos que iam à cidade de Meca adorar os deuses nos quais eles acreditavam. Então os comerciantes passaram a perseguir Maomé, que com isso ele vai se mudar de Meca para Yatreb, chamada depois de Medina, cidade do profeta, e esse episódio se dá à Híjra, que ocorreu em 622 e que foi escolhido pelos muçulmanos como o ano 1 do seu calendário. O ano 1 do nosso calendário, o calendário gregoriano cristão, é o nascimento de Cristo. O ano 1 do calendário muçulmano é a Híjra, a saída de Maomé aí, de Meca para Yatreb, depois Medina. Muito bem. Depois, Maomé e seus seguidores conquistaram Meca aí pela força das armas, fato que marca o nascimento do Islã, palavra derivada do árabe que significa aí submissão total a Deus, e Meca vai tornar-se desde então a capital da religião muçulmana. Ao falecer em 632, Maomé, ou como os muçulmanos preferem, Muhammad, já tinha conseguido unir em torno do islamismo as populações árabes das cidades do deserto e, ao mesmo tempo, havia criado um Estado árabe. Então, agora o professor Daniel vai deixar vocês com um videozinho que traz informações que ajudam a ampliar o conhecimento depois de vocês sobre o islamismo. E depois desse videozinho, a gente retorna com a nossa aula, dando os nossos encaminhamentos finais. Então fiquem aí com o vídeo e a gente retorna após o vídeo. Os muçulmanos acreditam em um único Deus onisciente e onipresente chamado Alá. Eles também acreditam em anjos e profetas que seriam os responsáveis pela divulgação das leis e dos ensinamentos desse Deus. O curioso é que alguns desses profetas se tornaram figuras centrais de outras religiões, como Jesus, Moisés e Abraão. O mais importante de todos foi Maomé, que por volta do século VII estava meditando quando um anjo apareceu e pediu que ele declamasse. Ao ouvir o nome de Alá, Maomé disparou a falar acreditando que suas palavras vinham da boca de Deus. O profeta continuou a ter essas revelações ao longo da vida, e elas acabaram sendo lembradas e documentadas em um livro sagrado chamado Alcorão. Os muçulmanos têm que seguir os 5 pilares do islamismo: declarar sua fé com sinceridade, rezar 5 vezes ao dia, jejuar no mês do Ramadã, ir à Meca pelo menos uma vez na vida e doar dinheiro para os pobres e necessitados. A reza pode ser feita em casa ou nas mesquitas, onde eles tiram os sapatos para entrar, fazem o ritual de lavagem e sentam no chão para mostrar que todos ali são iguais. A religião tem 8 datas sagradas em seu calendário e é a segunda mais popular do mundo, com cerca de 1 bilhão de seguidores. Então, vocês já assistiram aí um videozinho sobre o islamismo, ampliaram o conhecimento de vocês aí sobre o islamismo. Vamos então aí dar um encaminhamento aí para o final da nossa aula. O islamismo, a religião criada por Maomé, ela é chamada de islamismo e o seu princípio fundamental é a crença em um único Deus, o monoteísmo. Mono, um, né? Teísmo do grego tel, Deus. Monoteísmo, um. Politeísmo, vários. O islamismo é uma religião simples e este é com certeza um dos motivos de sua rápida expansão pelo mundo. E aí todo muçulmano ele deve pelo menos crer em um só Deus, Alá, né, e seguir os ensinamentos de Maomé, o seu mensageiro, orar 5 vezes ao dia com o rosto voltado para a Meca, dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que possui, jejuar durante 30 dias do mês de Ramadã, o fiel não deve ingerir nem alimento nem água, do nascer ao pôr do sol, né? Que ele vai jejuar 30 dias diretos, isso vai contra, né? Todas as questões aí de sobrevivência do ser humano, então, do nascer ao pôr do sol, à noite ele faz uma refeição. E aqueles que têm condições financeiras, que têm dinheiro, ir à Meca pelo menos uma vez na vida. Meca, a cidade sagrada. E aí vem a pergunta, por que será que Meca recebe tantas pessoas todos os anos? E aí nós temos uma imagem aqui de milhares de pessoas rodeando aí a Caaba, rodeando Meca. E a resposta está na
enorme quantidade de fiéis que o islamismo possui e pelo fato de que uma das obrigações dos seguidores é ir a Meca pelo menos uma vez na vida, caso tenha recursos financeiros para isso. Muito bem. A expansão islâmica. Após a morte de Maomé, os primeiros califas vão se empenhar em expandir o islamismo para além da Arábia. Entre os fatores da expansão muçulmana estavam o interesse no controle das vias de comércio por terra e por mar, através do Mediterrâneo, a jihad, a guerra santa para converter os infiéis, que era o nome dado às pessoas de outras religiões, traduzidas aí, em guerra santa, esforço em favor de Alá, e a crença de que aquele que morresse lutando pela expansão do islamismo ganharia o paraíso. Muito bem, sobre a liderança dos omíadas, os muçulmanos conquistaram grandes porções de terras, a leste e a oeste. Depois, partindo do continente africano, tomaram a Península Ibérica. Nessa península foram finalmente detidos pelos guerreiros francos na Batalha de Poitiers, em 732. A conquista de terra e os pontos chaves do comércio pelos árabes se deu numa velocidade muito espantosa. Em 100 anos, a contar da morte de Maomé, formaram um imenso império que ia desde as fronteiras da China a leste até o extremo oeste da Europa. E aí a gente pode observar o mapa aqui da expansão islâmica de 622 a 750. Mediterrâneo. Espaço de interação entre povos e culturas. Com a expansão do Império Islâmico e a conquista do norte da África, da Espanha e da Cilícia, a metade sul do Mediterrâneo tornou-se um lago muçulmano. Várias cidades sob o domínio islâmico, como Alexandria e Tunis, no norte da África, renasceram para o comércio e a comunicação através do Grande Mar, que era o nome dado aí ao Mediterrâneo pelos especialistas no estudo desse Grande Mar. Os moradores dessas cidades dependiam de alimentos e matérias-primas, fibras têxteis e metais vindos de longe, e ao mesmo tempo seus artesãos produziam bens para exportação. Os tunisianos, por exemplo, dependiam dos grãos da Cilícia e exportavam linho e artigos de algodão para aquela ilha. A Espanha Islâmica obtinha grãos no Marrocos e vendia para os marroquinos tecidos, cerâmica, artesanatos e metal. Naquela época, os mercadores já usavam notas de crédito, cheque, para comprarem à vista ou à prestação. Nota de crédito, que era um documento comercial emitido por um vendedor a um comprador, que não recebeu ou devolveu aquilo que comprou, né? Mesmo sobre a liderança muçulmana no Mediterrâneo, o comércio bizantino continuou vivo. Os mercadores bizantinos eles continuaram comerciando com o Ocidente, via Itália, e com o Oriente via Mar Negro. Os mercadores de Veneza, na Itália, também se arriscaram por mares muçulmanos, levando e trazendo mercadorias. Então, nos séculos 8 e 9, o Mediterrâneo era cruzado por comerciantes árabes muçulmanos, por bizantinos, por judeus, por sírios, por africanos, por gregos, por italianos, dentre outros. Ou seja, mercadores do Oriente, da África, da Europa, que circulavam pelo Grande Mar, pelo Mar Mediterrâneo, levando e trazendo aí as suas mercadorias. Esses mercadores, porém, não trocavam apenas mercadorias pelo Mediterrâneo, de porto em porto. Eles iam levando e trazendo também ideias, práticas, línguas, a sua religião, os seus saberes. Foi pelo Mediterrâneo, por exemplo, que obras de medicina e filosofia gregas chegaram ao sul da Espanha e de lá foram levadas para a Itália. Muito bem, mas essa integração marítima, apesar de intensa, ela não foi completa, como quando os romanos chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum. Galerinha, eu vou ficando por aqui, agradecendo a atenção de vocês, desejando a todos aí um bom dia de estudos, agradecendo a todos pela atenção. Fica aí o meu forte abraço, o abraço do professor Daniel. Se você gostou dessa videoaula, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. O meu forte abraço, que Deus abençoe a todos, a todas as famílias e até a nossa próxima aula. Valeu, galerinha!